As mulheres, em toda a história, tentaram se encaixar em normas e padrões repassados pelos meios de comunicação. Como a sociedade passou a criticar mais essa incoerência com a realidade, a mídia, órgãos públicos e privados estão tentando se adaptar às suas maneiras de como chegar a esse público-alvo e como passar a sua mensagem. Como as propagandas de cerveja, que antigamente eram absorvidas com maior naturalidade, hoje em dia existe uma maior preocupação em como o público-alvo vai ser representado e como essa mensagem vai chegar. Por muito tempo, essa posição não foi problematizada, mas com representatividade sendo colocada em pauta, faz um certo público se questionar o que é realmente ser representado. Segundo Raíza Sarmento, no artigo Estudos Feministas de Mídia e Política, uma visão geral, quando falamos de representatividade, não falamos apenas do que existe, mas também se essa posição realmente retrata a função e, sobretudo, a potencialidade daquele indivíduo ou grupo na sociedade. Por exemplo, quando filmes, novelas, telejornais, entre outros produtos de mídia, não mostram mulheres em posições de comando, sugere à audiência que estes postos não correspondem a elas. Quando se problematiza a representatividade, questionamos o quanto essa representação interfere na regularidade destas nestes cargos, e como afeta nas expectativas da sociedade sobre o indivíduo. Afinal, uma menina que cresce observando mulheres sendo postas apenas em funções domésticas ou sexualizadas, dificilmente se enxergaria em uma posição de liderança. Além do mais, há indicativos de que a presença feminina tende a incluir mais tópicos como discriminação e assédio sexual nos temas das notícias, ou seja, humanizar as pautas, bem como a ouvir mais mulheres. É como se as mulheres conseguissem identificar o potencial noticioso em coisas que passam longe da percepção masculina ou que tornassem mais críticos os tradicionais valores notícias. Assim, a ausência delas nesses cargos interfere na ausência de pautas relevantes para a sociedade. Quer dizer, não é por falta de qualificação, mas senão por quê? Paralelo a isso, cresce o número de mulheres que alçam cargos políticos, e isso mostra a demanda de um eleitorado por representatividade e renovação de pautas. Afinal, hoje somos 51,5% da sociedade brasileira. No entanto, no cenário político e em qualquer outro cargo administrativo e de ordem, a representação ainda é falha e estereotipada. Segundo uma pesquisa feita pelo jornal Nexo, a presença das mulheres no legislativo brasileiro aumentou para 15% das vagas em 2018. No entanto, o Brasil ainda tem uma baixa porcentagem em relação a outros países subdesenvolvidos. Essas mulheres, quando apresentadas nos noticiários, são acompanhadas por estereótipos e a participação política se torna invisível. Raíza Sarmento também diz que é normal que as mulheres venham a aparecer primeiro como mulheres e depois como profissionais, ou que sejam avaliadas sobre critérios que não vêm do seu campo de atuação e que não aparecem na avaliação de outros profissionais do sexo masculino, sendo muitas vezes colocadas somente como um aspecto decorativo. A subrepresentação das mulheres na mídia soma-se à subrepresentação dessas nos espaços formais de poder político e reforça uma posição marginal das mulheres nas suas áreas de atuação. No jornalismo, por exemplo, embora tenha crescido o número de mulheres, a quantidade de casos de assédio e desmoralização ainda choca. Esse machismo, mesmo quando sutil, é denominado glass ceiling. O termo foi escolhido por estudiosos para se referir ao machismo enraizado nas empresas que acabam limitando as posições que as mulheres ocupam. Segundo a pesquisa do site Mulheres no Jornalismo Brasileiro, feita em 2018, o machismo no jornalismo já virou um padrão na área. São alguns dos resultados. 86% das entrevistadas disseram já ter passado por ao menos uma situação de discriminação de gênero no trabalho, na contratação, demissão, promoção, definição de salário, distribuição de tarefas ou oportunidade de crescimento profissional. 83,6% das mulheres afirmaram já ter sofrido algum tipo de violência psicológica nas redações. 64% das jornalistas que responderam à pesquisa já sofreram abuso de poder de chefes ou fontes. 92,3% já ouviram piadas machistas no seu ambiente de trabalho. E 73% das mulheres já escutaram comentários ou piadas de natureza sexual sobre as mulheres. Além do mais, a desvalorização de mulheres nos cargos públicos e privados faz com que elas se vejam como excluídas e necessitem reafirmar a todo momento o seu direito de estar ali. Segundo análises de Raíza Sarmento, mulheres no jornalismo, por exemplo, eram mais agressivas em suas coberturas.
como se precisassem mostrar que eram boas de serviço no noticiário político dominado por homens. Assim, a existência de mulheres em espaços da mídia não necessariamente corresponde com a existência de pautas favoráveis ao público feminino, ou que simplesmente coloque-as em uma situação igualitária, mas pode contribuir com a quebra da naturalização e reprodução dos estereótipos de gênero. Como percebemos, o estereótipo de gênero é confirmado diariamente. Bourdieu atribui a isso o fato da divisão sexual do trabalho causar a perpetuação desse estereótipo e o naturalizar, abrangendo o público, líderes políticos, jornalistas e as próprias mulheres. Falar de representatividade é mais complexo do que se pensa, e talvez não haja uma solução que agrade todas as mulheres, afinal, nós somos muitas e não somos um padrão. Podemos gostar de cozinhar, atuar, construir, chefiar. Somos iguais e diferentes, e juntas podemos mais. E devemos nos perguntar sempre, por que não?